Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há momentos em que o silêncio parece mais alto do que qualquer resposta. Dias em que as portas se fecham, os planos se desfazem e o coração começa a questionar se ainda está sendo visto. Mas a verdade eterna permanece firme. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Ainda que o tempo pareça longo e as promessas distantes, Ele continua trabalhando nos bastidores da sua história. Se você sente que foi deixado de lado, lembre-se, o tempo de Deus não é atraso, é preparação. Ele conhece seu nome, sua dor e também o destino que preparou para você. Nenhuma promessa dele cai por terra. O que ele disse, ele cumprirá. Mesmo quando ninguém percebe sua luta, Deus está atento a cada detalhe da sua vida. Há batalhas que você trava em silêncio, dores que você não consegue explicar e pensamentos que ninguém além de você conhece. Ainda assim, nada disso passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele vê o que está oculto e honra o que é feito em secreto. O mundo pode ignorar sua fidelidade, pode não reconhecer seu esforço, mas Deus registra cada passo de obediência. Aquilo que você faz com sinceridade, mesmo sem aplausos, está sendo preparado para uma colheita no tempo certo. O Senhor não mede como os homens medem. Ele vê o coração, a intenção e a perseverança. Quando parecer que tudo está parado, lembre-se de que Deus trabalha em dimensões que você não enxerga. O invisível de hoje será revelado amanhã. Continue firme, mesmo sem sinais visíveis, pois quem te chamou é fiel para cumprir. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6:6. Se você crê que Deus está vendo sua fidelidade, escreva: Ele vê o meu secreto, ou Amém, eu creio, e fortaleça a sua fé declarando: há um tempo determinado para todas as coisas, e nada foge ao controle do Senhor. O que hoje parece demora, na verdade, é alinhamento perfeito. Deus não trabalha com pressa, mas com precisão. Ele conhece o momento exato de agir, de abrir portas, de restaurar e de cumprir cada promessa que liberou sobre a sua vida. Muitas vezes, a ansiedade tenta tomar o lugar da fé. O coração se inquieta, os pensamentos se confundem e a espera se torna pesada. Mas é nesse cenário que Deus molda o caráter, fortalece a confiança e prepara você para algo maior do que pediu. Se tudo acontecesse no seu tempo, talvez você não estaria pronto para sustentar o que tanto deseja. O Senhor não se atrasa, Ele capricha nos detalhes. Cada etapa do processo tem valor. Cada dia de espera está construindo algo eterno dentro de você. Não desista agora. O que Deus começou, Ele vai terminar. Há estações em que Deus parece silencioso, e isso pode gerar dúvidas e inquietação. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é atuação invisível. Enquanto você não vê, Ele está movendo circunstâncias, tocando corações e organizando caminhos que você nem imagina. O silêncio é, muitas vezes, um convite à confiança. É quando Deus quer que você caminhe pela fé e não pelos sinais. Mesmo sem respostas imediatas, Ele continua fiel àquilo que prometeu. O invisível não significa inexistente, significa que está sendo preparado longe dos seus olhos. O silêncio é, muitas vezes, um convite à confiança. É quando Deus quer que você caminhe pela fé e não pelos sinais. Mesmo sem respostas imediatas, Ele continua fiel àquilo que prometeu. O invisível não significa inexistente, significa que está sendo preparado longe dos seus olhos. Quando tudo parece fora do lugar, Deus continua soberano.
Nenhuma situação pega o Senhor de surpresa, nenhum detalhe escapa ao seu domínio. Aquilo que para você parece caos, para Deus é apenas parte de um plano maior sendo executado com perfeição. Ele não improvisa, não erra, não se confunde. Tudo está sob seu controle absoluto. Talvez você esteja olhando para circunstâncias difíceis e pensando que perdeu o rumo, que as coisas saíram do eixo. Mas Deus ainda está no trono. Ele continua governando sua história, conduzindo seus passos e transformando situações que pareciam impossíveis em testemunhos de vitória. O que hoje parece desordem, amanhã revelará propósito. Confie, mesmo quando não entender. O controle não está nas suas mãos, e isso não é motivo de medo, mas de descanso. O Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Ele não esqueceu de você, nem perdeu o controle da sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Se você escolhe confiar no controle de Deus, declare: Deus está no controle, ou tudo coopera para o bem, e fortaleça sua fé. O que você está vivendo agora não define o fim da sua história. Deus ainda está escrevendo cada capítulo, e enquanto houver vida, há propósito sendo cumprido. Mesmo que você tenha enfrentado quedas, perdas ou frustrações, isso não é o ponto final, é apenas uma vírgula no plano de Deus. Há promessas que ainda não se cumpriram, caminhos que ainda serão abertos e respostas que ainda virão. O inimigo tenta fazer você acreditar que acabou, que não há mais saída. Mas Deus declara que ainda há futuro. Ele é especialista em recomeços, em restaurar o que parecia perdido e em transformar dor em testemunho. Não se prenda ao que ficou para trás. O Senhor está chamando você para avançar, para confiar novamente e para crer que o melhor ainda está por vir. Sua história está sendo conduzida pelas mãos de Deus, e Ele não abandona aquilo que começou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo o que Ele prometeu sobre a sua vida permanece de pé, mesmo que o tempo tenha passado e as circunstâncias pareçam contrárias. As promessas de Deus não expiram, não se perdem, não são esquecidas. Elas aguardam o tempo certo para se manifestarem. Talvez você tenha guardado palavras no coração que ainda não se cumpriram, sonhos que parecem distantes, respostas que não chegaram. Mas o Senhor se lembra de cada promessa liberada. Ele não falou por acaso. O que saiu da boca de Deus carrega poder para se cumprir, independentemente do cenário atual. Permaneça firme. A espera não anula a promessa, ela amadurece você para recebê-la. Deus está preparando tudo para que, quando se cumpra, seja completo, sólido e duradouro. Confie, o que Ele disse, Ele fará. Esperar não é fácil. Há dias em que a força parece diminuir e o coração se cansa, mas é justamente na espera que Deus se revela como sustento. Ele não apenas promete o futuro, Ele também cuida de você no presente. Cada dia vivido é sustentado pela graça dele, mesmo quando você não percebe. Deus não te deixou sozinho nesse processo. Ele renova suas forças, fortalece seu interior e te mantém de pé quando tudo ao redor tenta te derrubar. A espera não é um vazio, é um lugar de encontro com Deus. É ali que Ele te ensina a depender menos das circunstâncias e mais da presença dEle. Se hoje você sente que está no limite, saiba, Deus está te sustentando. Você não chegou até aqui por acaso. Foi a mão dEle que te guardou, te levantou e te trouxe até esse momento. E essa mesma mão continuará te conduzindo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31.
Se você precisa de força nesse tempo, declare: Deus me sustenta, ou minhas forças vêm do Senhor, e fortaleça a sua caminhada. Aquilo que você sente não é invisível para Deus. Cada dor, cada decepção, cada ferida guardada no coração é plenamente conhecida por Ele. Mesmo quando você não encontra palavras para explicar o que está vivendo, o Senhor entende profundamente. Ele não observa de longe, Ele se compadece, se aproxima e cuida. Há dores que ninguém vê, lutas que você enfrenta sozinho, noites em que o choro é silencioso. Mas Deus está presente em cada uma delas. Ele não ignora o seu sofrimento, nem trata sua dor como algo pequeno. Pelo contrário, Ele entra na sua história para curar, restaurar e transformar aquilo que te feriu. Não endureça o coração por causa do sofrimento. Deus pode usar até mesmo a dor como instrumento de crescimento e transformação. Ele não permite nada sem propósito, e mesmo nas lágrimas, há sementes sendo plantadas para um tempo de alegria. Mesmo que hoje você não enxergue, Deus está preparando algo maior do que você imagina. O Senhor não trabalha com escassez, mas com abundância de propósito. Aquilo que Ele tem para a sua vida não será incompleto nem improvisado. Será pleno, alinhado e suficiente para cumprir tudo o que Ele determinou. Muitas vezes, você olha para o que perdeu e pensa que aquilo era o melhor, mas Deus vê além. Ele permite que algumas coisas saiam da sua vida porque está preparando algo superior. O que vem de Deus traz paz, edifica e permanece. Não se prenda ao passado, pois o futuro que Deus está construindo é maior do que qualquer coisa que ficou para trás. Confie nos planos do Senhor, mesmo sem entender. Ele sabe exatamente o que você precisa e quando precisa. O melhor de Deus não chega atrasado, chega no tempo perfeito e da forma certa. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmos 84:11. Se você crê que Deus tem o melhor, declare: o melhor de Deus está vindo. Ou, eu confio nos planos do Senhor, e fortaleça sua esperança. Em um mundo onde muitos são apenas números ou rostos na multidão, Deus te conhece de forma pessoal e íntima. Você não é esquecido, não é anônimo diante dele. O Senhor sabe quem você é, conhece sua essência, sua história, suas lutas e também o propósito que colocou dentro de você. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia pensado em você. Ele te formou, te separou e te chamou pelo nome. Isso significa que sua vida não é um acaso. Há um plano, há um direcionamento e há um cuidado constante do céu sobre você. Mesmo quando você se sente perdido, Deus sabe exatamente onde você está. O chamado de Deus não depende da sua perfeição, mas da fidelidade dele. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E se ele te chamou, ele também vai te sustentar em cada etapa do caminho. Depois de tudo que você leu até aqui, firme isso no seu coração. Deus nunca se esqueceu e nunca se esquecerá de você. Mesmo nos dias mais escuros, nas fases mais difíceis e nos momentos em que você pensou em desistir, ele permaneceu presente. Sua fidelidade não depende do seu estado emocional, nem das circunstâncias ao seu redor. Deus é constante. Talvez você tenha questionado, duvidado ou até se sentido distante, mas o Senhor nunca deixou de cuidar de você. Cada livramento, cada porta fechada, cada caminho interrompido, tudo fez parte de uma proteção que você só entenderá completamente com o tempo. Deus sempre esteve escrevendo sua história com amor, mesmo quando você não percebia. Hoje é um convite para você renovar sua fé. Volte seu coração para Deus, confie novamente, entregue suas preocupações e descanse na certeza de que Ele está no controle. O Deus que começou a obra na sua vida é fiel para completá-la.
Ele não abandona, não falha e não esquece, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Se essa mensagem falou com você, escreva: Deus não se esqueceu de mim, ou glória a Deus, e compartilhe essa palavra com alguém que precisa. Agora, com o coração aberto, eu te convido a dar um passo além. Permaneça alguns instantes em silêncio e fale com Deus. Abra sua alma, entregue suas dores, agradeça pelo cuidado e peça direção. Permita que essa palavra se transforme em oração viva dentro de você. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença com corações abertos, reconhecendo que Tu és fiel em todo o tempo. Mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, confiamos que jamais nos abandonas. Tu conheces cada vida aqui representada, cada dor silenciosa, cada lágrima derramada e cada oração feita em secreto. Nada passa despercebido aos teus olhos. Pai, fortalece aqueles que estão cansados de esperar, renova a fé dos que pensam em desistir e traz esperança aos que se sentem esquecidos. Que cada pessoa sinta agora o teu cuidado, o teu amor e a tua presença restauradora. Lembra-os das promessas que um dia o Senhor fez e reacende em seus corações a certeza de que o teu tempo é perfeito. Que toda a ansiedade seja entregue em tuas mãos e que a paz, que excede todo o entendimento, invada cada mente e coração. Traz direção para os caminhos, abre portas segundo a tua vontade e sustenta cada um com tua graça. Que ninguém saia daqui da mesma forma, mas transformado pela tua presença. Nós declaramos que confiamos em ti, mesmo sem ver, e cremos que o Senhor nunca se esquece dos seus filhos. Recebe esta oração como expressão da nossa fé e dependência total de ti. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até os corações que precisam de esperança, cura e renovação. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial. Em nome de Jesus.